Nos anos 80, quando a suinocultura brasileira começou a se estruturar para competir no cenário internacional, muitos produtores ainda não tinham clareza sobre a importância da saúde intestinal. Um dos grandes avanços que tem chamado a atenção dos profissionais é como a saúde intestinal ela impacta diretamente no desempenho produtivo e na rentabilidade das granjas. Afinal, sabe-se que 70% do sistema imunológico dos suínos está no intestino. Sem uma gestão adequada desse órgão vital, os suínos ficam suscetíveis a doenças que reduzem a eficiência alimentar e aumentam os custos com os tratamentos veterinários. Fala, turma! Estamos online, mais um episódio, né, Vitor, do Granja 360. É uma honra ter vocês aqui e sejam todos bem-vindos. Vitão, que legal esse tema, né, cara? Vamos pra cima, que é intestino forte, suíno saudável, a chave para a performance pós-desmame. Cara, perfeito. Perfeito. Acho que é um tema, assim, bem bacana. Já vem na pegada do último episódio, que nós também estávamos tratando sobre nutrição. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais neste tema. Eu acho que promete, Léo. Promete. Vai ser um episódio bem bacana pro pessoal que nos acompanha aí. Excelente. Inclusive, né? Eu acho bem importante a gente É importante. Antes da gente já chamar o nosso convidado desse episódio, nós fazermos aquela chamada para ação, né? Pessoal que está nos acompanhando aí nesse episódio, se puder, então, curtir, compartilhar. Você que está no YouTube, curtir, compartilhar, enviar no grupo dos amigos da faculdade, no grupo da área técnica que você atua, da tua empresa. Acho bem bacana, é um tema bem relevante aí pro episódio de hoje, né, Léo? Cara, excelente. E para falar sobre esse tema de saúde intestinal, a gente não poderia deixar de chamar ele. O cara que é médico veterinário, especialista em sanidade de suínos e atuou aí no setor de avós de uma empresa de extrema importância, aí, uma agroindústria de extrema importância no setor, tá? E ele também ele começou como estagiário, técnico de produção, subiu para extensionista 1, subiu para extensionista 2 e chegou a sanitarista, cara, que bacana. E ele atualmente está atuando como assistente técnico comercial em uma empresa de extrema relevância em nutrição animal. Seja muito bem-vindo, Henrique Cardoso Rodrigues. Cara, que honra ter você aqui. Obrigado pelo convite, Léo, Vitor, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e parabenizar vocês pela iniciativa e pelo projeto. Fenomenal, parabéns. Valeu, Henrique, muito obrigado. Nós que agradecemos. Para nós é uma honra ter você aqui conosco, tá? No Granja 360, nessa primeira temporada, né, Leonardo? Nós estamos aí já há alguns episódios conversando com esse pessoal bacana que nos acompanha. E, ô Henrique, para nós começarmos, antes de nós aprofundarmos um pouco sobre o tema em específico desse episódio, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. O Leonardo já te apresentou, mas a gente queria ouvir, né, o que te motiva, Henrique, a continuar ali todos os dias, tá? E também um pouquinho sobre a sua jornada, sobre a sua carreira profissional, como que você chegou até aqui e como que você conheceu a suinocultura. Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito honesta mesmo na minha fala. E eu digo que sou motivado por desafio, mas não é um desafio, aquele desafio, tem que pegar meta, É um desafio de conhecimento, voltado para o conhecimento. Acredito muito no conhecimento mesmo e acredito que, para mim, eu tenho que evoluir enquanto pessoa, profissional e espiritualmente também. Então, coisas que me motivam a evoluir nesses pontos, então, pessoa, profissional e espiritual, me fazem viver melhor o dia a dia, me motivam e me dão energia para isso. E não sendo hipócrita também o dinheiro financeiro. Tem que pagar boleto, tem que viver bem, tem que ter um conforto não só para mim, mas para minha família também. Então o financeiro também é um fator de impacto tremendo aí, que não dá para falar que não motiva a gente a acordar de manhã. Né? Excelente, Henrique. Cara, eu queria que você então falasse um pouquinho pra gente aí da sua carreira profissional. A gente comentou, mas fala um pouquinho pra gente como que você conheceu a suinocultura, cara. Perfeito. Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. E eu falo que eu já tive muitas profissões. Então, designer gráfico, garçom, assessoria de casamento, trabalhei limpando banheiro e estudei para ser padre aí por uns 4 anos. Olha só. E depois entrei na veterinária. Na veterinária, até o 3º ano, eu queria muito clínica médica de pequenos animais. Queria muito mexer com oncologia, enfim, ou cirúrgica. Tava focadão em pequenos animais.
O que aconteceu foi um choque de realidade com o financeiro. Mais uma vez eu falei que dinheiro também me movimenta, né? Não, Claro. não sendo hipócrita. E esse choque com o financeiro da clínica médica de pequenos animais é muito grande. Então, minha segunda opção sempre foi suinocultura, é mais rentável e tem uma clínica, tem um animal que eu consigo clinicar. É um pessoal gente boa que trabalha com suíno, então vamos arriscar. Nisso eu fiz um estágio na USP, no LPS, com o professor César. Foi uma experiência fenomenal, fenomenal mesmo, e ali me abriu um pouco a visão sobre a suinocultura. Posteriormente, desse estágio entrou a pandemia. Sim. Então eu acabei ficando limitado a fazer estágios, mas em um sorteio eu ganhei uma série de cursos para fazer online, e nisso eu fui me aprofundando também, acabando que sem a experiência prática, que é fundamental para linkar o conhecimento técnico, mas me aprofundei e depois fui para o estágio. E no estágio me apaixonei completamente, falei, essa é a área que eu quero mesmo para minha vida, é o que eu quero trabalhar. Que legal, Henrique. Eu vejo a suinocultura, quando o Henrique comenta até a questão de que ele ia para a área de pequenos, depois decidiu ir para a suinocultura por questões de oportunidades e financeiro e tudo mais. Mas é exatamente isso. Eu acho que ninguém aqui, de primeira, escolheu a suinocultura. Sempre tinha ali a sua paixão, mas quando conheceu a suinocultura, parece que um bichinho foi lá e picou e realmente se apaixonou, né, pela suinocultura. Eu fui assim também. E eu vejo isso muito como... A suinocultura, Henrique, eu vejo ela muito como um setor muito democrático, sabe? Ela dá oportunidade para a pessoa mesmo. De fato, não precisa ter um padrinho, não precisa ter alguém ali para te colocar. A gente sabe, a gente veio da área da veterinária, a gente sabe que tem alguns setores aqui, eu não quero fazer uma polêmica, nada disso, mas a gente sabe que tem alguns setores que o cara precisa ter um padrinho para entrar. Né? A suinocultura não, a suinocultura é muito democrática. Então, se você tem força de vontade e quer fazer acontecer, as portas estão abertas, né? Com certeza, a porca tem teto para todo mundo mamar, né? Você vai... Exato. E a suinocultura é isso também, é muito aberta, muito aberta. Bastante. Inclusive a gênero, né? Tem uma equidade de gênero feminino participando da suinocultura muito ativo. Isso é difícil ver nas outras produções animais. Com certeza, cara. É uma produção que acolhe todo mundo, né, cara? Isso é excelente. E, Henrique, você falou de desafios, né, cara? Você falou que desafios te movem. Então, a gente sabe, mais uma vez, né, o nosso tema sobre saúde intestinal, a gente sabe que é um tema de extrema relevância e quanto que ele impacta na saúde e no desempenho dos animais, né? Eu queria saber de você, Henrique, agora olhando um pouco mais para esse lado técnico, quais são os principais desafios que nós encontramos sobre saúde intestinal logo após o desmame dos animais e quais são os sinais que nós precisamos ficar atento para conseguir reverter essa situação? Sim. Já é de amplo conhecimento os desafios próximos, né, pós-desmames, que não são patogênicos. Então, vamos lá. Estresse, o animal tem estresse por transporte, estresse térmico, estresse por mudança de ambiente, segregação da mãe, hierarquia. Ele estava num ambiente um pouco mais controlado, com seus irmãos ali do lado. Do nada ele é puxado, colocado dentro de um caminhão, vai para a granja, tem um desembarque que muitas vezes... Todo esse manejo não é feito de forma calma, compassiva, que mitigue esse estresse. Ele entra numa baia, tem 60 ou 100 indivíduos diferentes dele, e isso é um fator que tem que ser considerado como um fator de desafio no desmame. Logo depois, tem os fatores patogênicos. Eu gosto de elencar os dois principais, sendo o principal a Escherichia coli enterotoxigênica, e o segundo principal que eu tenho visto na nossa realidade, tá? O Brasil é muito amplo para a gente falar e o mundo, e a suinocultura é muito mais ampla. Eu tenho visto um rotavírus muito como consequência secundária do que aconteceu na maternidade ou que não se tinha manifestado clinicamente ou que o animal ainda não formou imunidade, né? Quando o rotavírus destrói o epitélio, ele vai se reformulando e vindo de forma imune, aparecendo no início de creche. Mas essa, como eu falei, é a realidade que eu tenho encontrado aqui, né? Além disso, além desses fatores patogênicos, vai ter manejo. Manejo inicial, que a gente vai comentar um pouco mais profundamente, mas os manejos iniciais eu acredito serem fundamentais. Para mim, para um bom desenvolvimento de creche, os manejos iniciais, vamos dizer assim, são 40% ou 50% do lote. Né? Nada estatístico, controlado, assim, mas de percepção e experiência de campo.
Fundamental, fundamental. Agora, os indicadores que a gente pode avaliar isso, né? Tô tendo um lote bom, ou tá bem entericamente, ou não tá, são indicadores de saúde geral, mas que na fase inicial de creche vão estar voltados principalmente para o entérico mesmo. Porcentagem de catado e refúgio, técnicas como contagem de score fecal, que é amplamente difundida pela Embrapa e é uma metodologia muito bem fundada. Então, como que está meu score fecal? Como que está o número de diarreias clínicas e subclínicas? O subclínica é muito difícil de mensurar, mas o clínica não. Né? Tô com tantos N's de diarreia na baia, faz multiplicação. Ou tem muito animal refugando, tem animal ficando peludo, tem animal tendo mortalidade. Quando eu abro, tem sinal entérico ali. Então, eu tô com uma diarreia subclínica. É literalmente parar 5 minutos da visita, e dificilmente a gente faz, e olhar para a baia, e olhar para o animal, e observar, né, o que está acontecendo com esse animal, que história esse animal me conta. É realmente isso mesmo. Outro indicador também, né, quanto de antibiótico que eu estou usando aqui nesse desmame, tanto via ração, quanto via água, quanto injetável. Ele não é um indicador direto de saúde, mas é um indicador de doença ou não. Eu digo ou não, isso por experiência. Na primeira creche, não, segunda creche que eu atendi, foi assim, uma realidade fora de sério. Você chegava na granja, sua roupa estava embalada, ensacadinha, não tinha uma recomendação de manejo que eu fazia na granja. Eu ia lá basicamente para fofocar e pegar fruta, é um bom extensionista, né? Só que ele usava muito pulso de antibiótico. E o animal não tinha necessidade. Tinha muita medicação injetável, Sim. não tinha necessidade daquilo. Então eu falei pro produtor, o que você acha da gente ir tirando isso daqui e ir verificando? E a gente foi retirando aos poucos, deixa o antibiótico na granja, porque senão o emocional dele não Sim. sana, né? E fomos fazendo o teste de não usar o antibiótico. E por 4 lotes seguidos não precisamos entrar com tratamento via água. Legal. Depois, teve lotes desafiados que teve que entrar, normal. Mas isso me diz que, assim, às vezes, um desafio também é a nossa mentalidade. Sim. É o mindset. Exato. É como que a gente olha pro animal. Toda vez vai ter o desafio, toda vez vai ter. Então eu já me preparo para isso, já fico focado naquilo, mas esqueço de contabilizar. Eu nunca vi um lote sem diarreia em creche. Esse é um fato. Na verdade, um difícil. lote, mas vamos lá, eu acho que eu não olhei direito. Sim. Se caçar, acha. Se caçar, acha. Movimenta o animal ali, acha. Vai perto do meio-dia. Dá uma apertada no bicho Aham. e sai alguma coisa, né? Sai. Só que qual é a porcentagem? Qual que é o N? Quanto que isso me afeta? Vale a pena eu entrar com tratamento? Então é mensurar mesmo. Mensurar esses fatores que aparecem. E muitas vezes a gente pode acabar causando uma desbiose, né, cara? Às vezes você quer curar o lote, não apareceu o mínimo sinal de desafio, o cara quer entrar já com tratamento. Você pode causar uma desbiose ali desses animais, desse trato ali e piorar a situação ou não? Com certeza. E às vezes o reflexo, né, em algumas situações, não é na creche. Por quê? Nós usamos tanto antibiótico e alguns antibióticos com longo efeito de duração, e pelo amor de Deus, não sou contra o uso de antibiótico, Claro. tem que usar se tem a doença, só que nós não conseguimos ver o animal sem. A creche é um período curto, extremamente desafiado, então a gente enche de antibiótico. Sim. Quando chega na terminação, que é um desafio completamente diferente, esse animal, ele sente. E daí, ou por resistência antimicrobiana, não vai funcionar, ou pelo próprio fato de ali, às vezes, não ter o medicamento ou ser uma molécula diferente. O animal não consegue formar microbiota. Né? O antibiótico leva tudo. Sim. Henrique, você comentou bastante sobre essa questão de manejo, né? A aplicação ou não de antibióticos, a questão de olhar ali os animais. Queria que você comentasse, os fatores ambientais e nutricionais, eles também podem impactar na saúde intestinal do leitão? Com certeza, com certeza. Eu vou começar pelos nutricionais, que assim, os nutricionais eles podem afetar positiva ou negativamente na saúde intestinal. Uhum. Isso vai depender de diversos fatores. Mas abordando o arroz com feijão, que é o básico, o que eu posso cuidar nisso, o que eu posso olhar para isso, que vai com certeza te dar essa resposta, né? Qualidade de matéria-prima. Então, se a matéria-prima que eu estou usando hoje, ela segue as especificações técnicas da formulação, eu formulo com uma quantidade de especificação técnica, mas a matéria-prima se altera conforme a colheita, por exemplo.
Colheita de soja vai alterar a qualidade de soja, colheita de milho vai alterar a qualidade de milho. Sim. Eu estou reajustando a minha formulação conforme a qualidade da minha matéria-prima que chega. Eu estou usando, por exemplo, a enzima adequada para prevenir os fatores antinutricionais que a matéria-prima vai me causar. Então, a nutrição pode ajudar positiva e negativamente. Eu tenho um controle sobre o micro-organismo que está nos meus ingredientes de origem animal ou vegetal. Por exemplo, Sim. origem animal, eles podem conter bactérias. Eu tenho um controle sobre isso. Eu sei o que tem. Eu faço o processo para mitigar esses danos. Então, extremamente importante, como eu falei. O básico afeta positiva ou negativamente. E, principalmente, eu digo o uso de auxiliares. Auxiliares, entre aspas, porque é fitogênico, eubiótico, pós-biótico. Eles ajudam bastante. Mas tem umas ressalvas que dá pra gente Sim, comentar um pouquinho mais pra frente. E uma coisa que a gente esquece, que também é fator nutricional, é a água. Água também é nutrição. Legal. A água é fundamental. Claro. A gente tem que aprender, enquanto suinocultura, muito com a avicultura, que tem um cuidado extremo com água. Temperatura, coloração, qualidade, pH. O quanto nós olhamos para a água dentro do nosso processo. Ou a água que o animal está consumindo é a mesma que está lá desde o desmame, Uhum. não foi secado chupeta, não foi feita limpeza de linha. Como que a gente está cuidando disso? É nutrição também. A água acaba sendo fator nutricional. Agora, ambientais, né? Ambientais, eles são diversos fatores. Mas o principal, quando a gente fala de diarreia, principal mesmo, vai ser limpeza e desinfecção. Quem fala de diarreia de creche e falar de fator ambiental e não falar disso, tá esquecendo de uma coisa muito importante. Só que, muitas vezes, quando a gente fala de limpeza e desinfecção, a gente foca no produto. Sim. Produto. Ah, tá com diarreia aqui, fiz um swab de ambiente, monitorei, não tá funcionando. Troco o produto. Troco o detergente, troco o desinfetante. Só que, geralmente, não é isso. Tem uma tabela muito boa da Iowa State University que traz o espectro de ação dos desinfetantes, qual bactéria que ele vai ser mais efetiva. Posso estar passando depois Claro, para o claro. pessoal também, para Sim. vocês encaminham. Mas que é muito importante, muito importante. Também é muito importante. Só que o processo de limpeza em si é muito mais importante do que o desinfetante que eu estou usando. Usar o detergente bem usado, limpar bem limpo, com água. Não ter matéria orgânica. Isso Nenhum aí. deles vai ter ação sobre matéria orgânica. Uhum. Fundamental essa modulação para redução de pressão de infecção no ambiente. Você pode fazer 10 desinfecção. Se não tiver uma limpeza bem feita, você gastou 10 vezes o seu desinfetante sem funcionalidade nenhuma. Tacou em cima da matéria orgânica, mas não tirou ela dali, né, cara? Exato, Daí isso aí que exato. faz a diferença. Com É isso aí. certeza. Fora isso, né, fora do processo, detergente, pressão de infecção, a gente tem vazio sanitário, que também impacta, principalmente para respiratório. Hoje eu vejo impactando principalmente para respiratório, só que o importante disso tudo é monitoria e mensuração. Como que eu vou mensurar se meu desinfetante está sendo eficiente ou não? Tem testes, tem laboratório, faz swab de ambiente, verifica não só da baia, faz swab do coxo, faz swab do comedouro, do bebedouro, né? O animal vai entrar em contato e tem que lembrar que a via de contaminação da bactéria entérica, ela é oral fecal. Então, é literalmente o animal que entra em contato com a matéria orgânica e se contamina. Então, eu tenho que pensar muitas vezes isso, onde o animal vai pôr a boca. E suíno vai pôr a boca onde ele alcançar. Ele alcançou, ele vai morder, ele vai destruir, ele vai fuçar. É instintivo dele. Curioso, né? Curioso demais. Então, oral fecal, onde ele pôr a boca, onde ele coloca a boca, eu monitoro. Onde eu monitoro, eu tenho que fazer uma boa limpeza e desinfecção. Excelente. Perfeito, Henrique. E assim, até comentando com o Léo que nós, no último episódio, a gente trabalhou um pouquinho sobre esse tema nutrição, a sua importância aí para o bom desenvolvimento da cadeia como um todo, né, dos animais, enfim. E esse é um tema de extrema importância, né, Henrique? Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que você tem visto, quais são os tipos de dietas e tecnologias da nutrição que estão sendo desenvolvidas ou que já existem para mitigar realmente esses problemas intestinais. O principal que eu vejo, e mais uma vez eu volto em tudo aquele básico que eu falei, uma formulação bem feita, qualidade de matéria-prima, é a nutrição adequada para o perfil do animal.
A gente sabe que em grandes agroindústrias é difícil definir perfil de animal, porque são várias origens, são vários animais, são vários desmames, são várias creches. Só que qual que é o perfil do meu animal hoje? Ele está tendo bastante diarreia no alojamento? É um animal que está com baixo peso de desmame? E eu digo hoje, não da empresa. Hoje, na época do ano. O animal ele muda conforme a época do ano. Mais calor, a fêmea tem redução de consumo de ração na maternidade, reduz o peso de desmame. Eu estou ajustando a minha dieta para isso? Eu estou adensando a minha dieta? Ou eu estou preparando o degrau nutricional para esse animal não sofrer tanto com o desafio entérico? Isso é fundamental. Agora, tecnologias que estão vindo, né, que fazem parte disso, acidificação via ração, pós-bióticos, ingredientes. Uma coisa que eu falei e esqueci de comentar atrás, né? Cuidado com o ingrediente de origem animal, por exemplo. Peletização mata isso, resolve isso. Boa parte disso, né? Escherichia coli, enterotoxigênica, termoestável, o tratamento térmico acaba não sendo tão efetivo. Só que as outras cepas bacterianas, ele acaba resolvendo e de forma muito eficiente. Sim. Mas além disso, nós temos que olhar também que não é só, por exemplo, por um fitogênico, por um eubiótico. Por exemplo, o fitogênico que eu estou usando, qual que é o foco dele? Qual que é a ação dele? Ele age sobre o enterócito? Ele melhora a qualidade do enterócito? Ou ele promove outras coisas? Eu acho que eu acho não, tenho certeza. E isso eu incluo para mim também, enquanto desenvolvimento pessoal, profissional Claro, claro. e espiritual, nesse caso profissional, nós sabemos muito pouco sobre eubiótico, pós-biótico, fitogênico e o que ele faz especificamente. O que ele faz? Ele vai me ajudar nessa fase? Ele me ajuda mais para frente? Ele me ajuda conforme o meu desafio? Então, é tarefa de casa mesmo fazer uma coisa que minha professora falava do exercício glúteo. Senta a cadeira, a bunda na cadeira e estuda. Estuda porque vai te ajudar. E conhecimento não ocupa espaço, né? Com certeza. Perfeito, Henrique. Eu queria entender um pouquinho assim, falando mais da porteira para dentro agora, né? Dentro das granjas, da rotina diária de trabalho. Como que você vê, né, as empresas de nutrição inovando para oferecer soluções práticas mesmos ali pro dia a dia na granja? Sim. Hoje tem um investimento não só no Brasil, União Europeia, Estados Unidos, enfim, um investimento global em ciência. Em Exato. ciência e voltada para a maturação intestinal, voltada para uma melhor produtividade, porque, né, suinocultura industrial vai empurrando a carne, nós precisamos de, enfim, ninguém produz porco porque é bonitinho, a gente produz pelo o objetivo final é a carne, uma carcaça de qualidade, e para isso, né, o processo vai empurrando isso. Então, tem muita ciência sendo desenvolvida nesse aspecto. Como melhorar a saúde do animal, como mitigar os danos e como acelerar a maturação intestinal. Isso ocorre praticamente no mundo inteiro. Mas uma coisa que empurra a pesquisa também é que junto com as mudanças do mercado, acontecem mudanças na genética. O animal ele está sempre sofrendo transformação genética e ocorre também mudanças na sanidade. O perfil sanitário muda. Então, o perfil sanitário da região muda, a nutrição da região, se quiser continuar e continuar de forma efetiva, tem que se adaptar. Então, olha para dentro de casa, realiza novos estudos, vê o que tem de novidade global, traz, vê se encaixa. Então, assim, a ciência tem tido um papel fundamental nisso. E tanto em feed ou via água. Né? Sim. Lembrar que nutrição é os dois também, né? Claro, claro. Entrou pela boca, tá contando como nutrição também. Sim. E você, Henrique, você vê uma comunicação precisa? Você comentou a questão de genética, a questão nutricional. Hoje você enxerga que elas se conversam, cara, aí no dia a dia, na prática mesmo? Ou falta um pouco dessa comunicação entre genética, nutrição, equipe técnica? O que você acha? Eu acredito que se conversam, mas se conversam pouco. Tem as questões de compliance, tem as questões de ética, mas eu acredito que tem pontos que têm que ser abordados melhores, até entre agroindústrias. Sim. Os desafios sanitários não são compartilhados e eles não são isolados.
O que começa a afetar uma região, afeta toda a região. E é uma coisa que nós temos que aprender com os Estados Unidos, né? Eles têm bancos de desafios sanitários compartilhados por geolocalização, e nós não temos isso. Eu sei que meu vizinho, e pela densidade de granja, a gente fala que é estilo Seara, né? Você entrava, estacionava o carro e ia descendo, atendendo todas as Todo granjas. mundo. É uma granja do lado do outro, a nossa Sim. região é assim também. Sim. O que acontecer ali na empresa do vizinho, que é meu vizinho, vai acontecer na minha. Uhum. E o que acontecer na Exato. minha, vai acontecer na dele. Por que que nós não temos uma abertura e uma comunicação para falar sobre esses desafios? E eu não acredito, e isso eu posso estar amplamente errado, que a iniciativa privada vá fazer isso, vá gerar essa comunicação. Eu acredito que ela venha ou por meio de universidades, então as universidades fomentando que isso aconteça, e infelizmente hoje no Brasil a suinocultura é muito fraca dentro da veterinária, dentro da zootecnia, não sei dizer, mas Sim. dentro da veterinária é muito fraca, Uhum. não tem essa força de estruturar o mercado, e os órgãos públicos seria a segunda opção, né? Da Par, Cidasc, enfim, órgãos de fiscalização. Por que não fomentar isso? Por que não permitir que essa comunicação seja feita e que nós colhamos os frutos dela também, né? Antes de apontar dedo, falar, fulano tá com tal desafio, não, vamos entender junto, vamos resolver isso daqui junto, e porque vai daqui, hoje é ele que tá, amanhã eu tô também. E também o Granja 360 Exato. abrindo, né? Puxando um pouquinho pro nosso lado e afiando a comunicação entre todas as áreas, né, cara? Então, Perfeito, é um baita de um espaço democrático onde a gente consegue reunir pessoas do Claro, segmento claro. para poder estar atualizando em cima desses assuntos, né? Com certeza. Exato, bacana. é isso aí. Não, e brincadeiras à parte, né, Henrique? Voltando agora um pouquinho para os temas relevantes, a gente sabe que na suinocultura a gente trabalha com margens apertadas, a gente trabalha com um mercado que oscila muito, né, cara? Então, fatores externos, fatores internacionais acabam impactando bastante aí na realidade da nossa suinocultura, né, cara? E aí a gente precisa buscar medidas de forma preventiva, né, para atuar de uma forma eficaz e buscar o máximo desempenho dos animais, né? E como que você enxerga que uma boa gestão da saúde intestinal, ela impacta economicamente em uma granja? Se a gente faz uma boa gestão ou não faz uma boa gestão, como que isso vai impactar economicamente, Henrique? É aquilo. Tudo tem que ser mensurado e mensurado em diversos níveis. Eu coloco principalmente a mensuração econômica. Quando eu falo de doença, a doença ela me tem um custo. Sim. Ela tem um custo não só do tratamento. Ela tem um custo da perca de desempenho, ela tem um custo de mão de obra, ela tem um custo com o produto que eu vou ter que utilizar além do medicamento. Ela tem um investimento envolvido. A doença me custa alguma coisa. Agora, é muito difícil eu dizer o que a saúde intestinal vai ajudar e qual produto vai ajudar e quanto que ele vai custar, porque isso é conforme a realidade da granja, é a realidade do sistema, é a realidade da região. Porque, mais uma vez, tem que ser tudo mensurável. Sim. Eu coloco um produto, quantos por cento ele me ajudou? Quantos por cento de diarreia ele diminuiu? Eu digo diminuir porque nenhum antibiótico vai sanar 100% isso. Sim. E isso é muito difícil de mensurar quando a gente fala de produtos novos, eubiótico, pós-biótico, fitogênico, porque não tem estudo quantificando isso em impacto econômico na cadeia. Né? Pelo menos eu não tive acesso a esses estudos ainda. E mais uma vez, eu acredito que estudos de impactos econômicos são limitados, porque ele diz a respeito à realidade atual. Né? Então, hoje, vamos dar um exemplo, hoje o milho me custa X, amanhã ele custa Y. Então, então isso muda, é global, esse preço é extremamente mutável. Então, mais uma vez, mensura o custo da sua granja, mensura o quanto que isso está me custando. E depois a gente vai mensurando o investimento. E é importante lembrar que saúde, quando a gente fala em saúde geral, é uma fala que o professor Alberton usa muito, saúde é construção. E quem já viu uma palestra dele sabe que ele traz os tijolinhos, muito, muito como isso, certo? Sim. Saúde é construção. Então, a gente fala aqui de saúde intestinal, aqui o tijolinho do lado é biosseguridade, o tijolinho do lado é pessoas. Então, nós vamos construindo isso. E mensurar economicamente a construção é muito difícil. Por quê? O resultado dela não é instantâneo. Quando eu começo a construir saúde, a casa não fica pronta na mesma hora. Só que
eu estou tendo um investimento na construção de saúde ao mesmo tempo que eu ainda estou gastando com a doença. Então, estou gastando com tratamento e estou investindo em saúde. Isso ao mesmo tempo. O que vamos olhar pela suinocultura industrial? O custo de produção subiu. O custo de produção subiu. Corta o quê? Não corta o tratamento, corta a construção. Então, mais uma vez, é mindset, né? Nós precisamos pensar nisso e pensar nessa construção e ter ciência que enquanto nós construímos, e nós podemos começar pelo que é de baixo custo, né? Podemos começar por biosseguridade, podemos começar por capacitação de pessoas, podemos começar por outras coisas, que enquanto nós estamos construindo isso, nós não estamos instantaneamente deixando de gastar com a doença. É um processo de balança mesmo, equilíbrio. E não quer dizer que depois que eu tiver a minha casa construída, a casa da saúde, eu não vou ter um problema de doença. Então, não quer dizer. São muitos fatores que constroem essa casa da saúde. Qualquer um que saia do eixo pode prejudicar. Agora, rentabilidade, nós sabemos que tem. Sim. A longo prazo. Mas ter essa consciência e sanar o emocional também dos superiores. Né? Pode ser que por um tempo aqui a gente não colhe o fruto. Pode ser que seja mais para frente. E, né, pega o animal, um período longo intragestacional e um período longo também de vida pós-uterina, né? Então, quando a gente avalia o impacto, eu fiz uma ação lá na gestação. Quem vai me pagar isso não são só os índices, claro, são os índices de maternidade, mas a gente tem que mensurar também a carne. Ela que tá pagando a conta no final, né? Como que tá? E a gente sabe que a suinocultura a gente ganha por peso, né, cara? Então a gente tem que trabalhar entregando cada vez um animal mais pesado, ele, claro, com qualidade pro frigorífico, né, cara? E uma má saúde intestinal, ela pode, né, Henrique, influenciar aí no mau desenvolvimento desses animais, né, cara? No crescimento dos suínos, né? E você consegue relacionar isso com bem-estar animal, cara? Saúde intestinal e bem-estar animal, ela tem uma relação afiada ou não? Consegue. Vamos voltar e falar de intestino desde a sua formação. Então, histologicamente, um epitélio pseudo-estratificado, que depois vira um simples colunar com borda em escova, um órgão que se desenvolve de uma forma fenomenal, ele cresce absurdamente, ele se desenvolve absurdamente, muito mais do que qualquer outro órgão. Ele tem uma função muito além da função de absorção de nutriente. Então, ele também tem uma função imunológica, ele também tem conexões com outros órgãos. Por exemplo, um estudo que saiu em 2024, recente, na URGS, tese de doutorado. Peço perdão que eu esqueci o nome da menina. Tranquilo. Mas é uma tese fenomenal, que ela avalia o impacto da Escherichia coli enterotoxigênica no eixo intestino-pulmão. Então, o que ela consegue correlacionar por meio de DNA, rDNA, em fatores específicos? Que animais positivos para Escherichia coli com diarreia ou sem diarreia, então clínica ou subclinicamente, tem modulação de microbiota afetada, então isso afeta o animal, e também tem modulação de sistema imune acontecendo, então liberando o sistema imune em todo o corpo. A saúde, ela é uma só. Né? Quando a gente fala de saúde, ela é uma só. É um estudo recente, muito difícil de ser realizado, ela até traz lá algumas implicações que ela teve, como que ela resolveu, e isso abre portas para novos estudos, porque todo mundo sabia que, deu diarreia, provavelmente vou ter uma tossezinha aqui depois, ou deu uma tosse, provavelmente vem alguma diarreia junto, mas é isso, saúde é uma só, ela é conectada, e agora nós estamos conseguindo comprovar isso. Imunidade, né? Saúde, imunidade, intestino, totalmente conectado. E quando a gente fala de bem-estar animal, temos que ter consciência que o bem-estar animal não é só ausência de doença. Sim. Ele não é ausência de doença. Ele vem por questões além das questões de saúde animal, ele vem por questões além de questões animais, então são pressões nacionais e internacionais, o impacto econômico que ele gera e também o bioético, né? Questões morais. Nós temos que produzimos carne, mas buscamos produzir com qualidade, que o animal tenha qualidade de vida, que o animal tenha uma morte digna, rápida, indolor, enfim. Bem-estar animal é importante para a cadeia. Nós temos que trazer ele como aliado importante para a nossa cadeia. E impacta. Se o animal, apesar do bem-estar animal não ser ausência de doença,
a mitigação de fatores de doença, a diminuição da doença, ou fazer com que o animal também fique mais saudável, influencia no bem-estar animal. Um animal doente também, né, não é considerado maus tratos, porque acontece na produção, acontece na vida, é biológico, pode ficar doente, nós temos que tratar ele, mas um animal com ausência de doença ou mitigação dessa doença vai estar com um melhor bem-estar. E puxando um pouco para o bem-estar humano também, né? Quem gosta de ficar pegando 100, 200 leitões e ficar medicando ali também. Medicando, né, cara? Exato, e quando a gente fala em cadeia, no final ali, na terminação, por exemplo, o bem-estar ele impacta diretamente na qualidade de carne, né? E do Sim. volume de carcaça produzida, que no final das contas é o que paga a conta do negócio, né? Voltando um pouquinho na questão do custo, eu achei que tu comentou um ponto bem bacana, queria até explorar um pouquinho mais, ô Henrique, que é a questão de mensuração e dos custos, né? Até a gente finalizou o último episódio comentando um pouco sobre aquela frase que quem não gerencia, quem não mede não gerencia, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a sua opinião? Por quê? Hoje, eu já trabalhei em granja e a gente, tem muitos funcionários que às vezes tudo que ele quer é que você faça um investimento em alguma coisa, né? Nada tá bom, sempre, precisa comprar isso, comprar aquilo. Eu acho que tu tocou em um ponto bem importante, porque assim, existe algumas coisas que são de graça, que a gente consegue fazer e tem um impacto significativo, né, na produção. E até uma das frases que eu trago pro meu time e que a gente sempre implementa é assim, ó, o que é de graça, tá, vamos investir? Vamos, mas tá, o que é de graça, o que tá na nossa mão, que a gente consegue fazer, mata essa ação para depois a gente pedir um investimento em alguma coisa, tá? Qual que é a tua visão um pouco sobre esse negócio? E até assim, eu até fiz algumas anotações aqui, porque para mim, tá, posso estar errado, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre a tua opinião. O curativo, né, o tratamento, enfim, o curativo, ele tende sempre a ser muito mais caro do que um preventivo, né? E aí, assim, botando na ponta da caneta, questão de custo, questão de mensuração, como que hoje a gente pode, dentro da produção, na prática mesmo, na granja, para o produtor, como que ele pode auxiliar nesse sentido, tá? Onde que ele pode observar, onde que ele pode mudar, onde que ele pode melhorar questões de custo e até essa questão, como que é para ti, tá? Essa questão do curativo, tem certas filosofias, empresas que trabalham mais o curativo ao invés de investir no preventivo e empresas que fazem ao contrário. Comenta um pouquinho para nós sobre a tua opinião nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu acho que, né, eu não quero extrapolar só para a suinocultura, mas é humano querer um produto mágico que resolva o problema. É humano, é humano. E uma coisa que eu fazia, e isso, né, cancha de granja, experiência pessoal, fazia em granjas onde, infelizmente, as pessoas tinham baixo conhecimento técnico. Sim. Eu linkava algum produto, então alguma coisa, vou pôr esse produto aqui, às vezes não era um antibiótico, era um dipirem, né? Falei a marca do produto, era uma dipirona. Depois eles patrocinam, né? Por favor. Colocava algum produto na água e falava assim, só que para ele fazer efeito, você tem que fazer isso. Então, medicar tantos animais, com tal produto para fazer efeito. Você tem que, né, melhorar seu manejo de cortina, porque o humano, ele é humano até precisar de um start. E um start, muitas vezes, mágico. E isso, quando a gente fala de suinocultura, tem que falar de pessoas também, porque são elas que fazem parte do processo, elas que conduzem o processo, na verdade, muito mais do que os técnicos, são os operadores. É humano mesmo. A gente precisa de alguma coisa para motivar a fazer. Porque o que vem de graça, geralmente não é fácil de ser feito. Tem coisas fáceis, tem coisas simples, como, por exemplo, uma troca de roupa, uma higienização das mãos. Isso é fácil, Sim. é simples. Só que as ações de alto impacto, geralmente, não sempre, isso vai da realidade de cada granja, elas exigem trabalho. E o ser humano, ele não gosta de mudança. Não gosta de mudar. Então, se eu preciso que a pessoa faça algo para resolver um problema, quer dizer que anteriormente ela já não estava fazendo. Eu incluir isso na rotina dela é mudança.
É a mudança. Se eu não sei psicologicamente qual que é o gatilho da pessoa, isso é muito particular, tá? Da pessoa que eu estou atendendo, o que motiva ela, qual que é o gatilho dela, o que aconteceu na vida dela, o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje na família, na vida dela, e eu chego com uma série de atividades, eu tenho um bloqueio imediato. Imediato. Então é consciência disso. Às vezes eu preciso linkar alguma coisa mágica, às vezes eu não preciso. Às vezes eu não. Eu tinha um produtor, e isso é um operador, na verdade, que eu não podia recomendar algo para ele. O que eu fazia? Toda vez que eu recomendava, ele não fazia, o resultado caía, e eu descobri como o modus operandi dele. Eu elogiava, podia estar ruim, mas eu elogiava o que estava sendo feito. E falava assim, nossa, fui em tal granja, fizeram tal e tal coisa, e não, ajudou muito. Não falava mais nada. Né? Ia puxando outro assunto. Depois eu chegava lá, ele tinha feito. Ele tinha feito. Então, qual que é o modus operandi dessa pessoa? O que essa pessoa gosta de fazer? Como que eu vou contribuir para ela? O que faz ela se mover? A primeira pergunta, o que motiva? O que motiva essa pessoa? Quer fazer eu fazer alguma coisa diferente? Me paga que eu faço. É muito tranquilo. Sim. Mas o que motiva? O que motiva as outras pessoas, né, a fazerem isso? E assim como a saúde intestinal a gente precisa conhecer, igual você comentou, né, cara? A gente precisa desvendar e ir estudando sobre aquilo. É importante, né, cara? A gente até entrou nesse tema, né? Conhecer as pessoas, porque são elas que vão nos informar sobre a saúde intestinal, né, cara? É as pessoas que estão ali no dia a dia que vai passar a informação, né, cara? Eles que estão olhando, e também treinar essas pessoas é importante, né, cara? Treinar essas pessoas para elas saberem, ter essa visão clínica ali também do processo, né? E a gente tem que estar do lado delas para que elas consigam essa comunicação clara e objetiva, né? Com certeza. Nós, enquanto técnicos, extensionistas, enfim, quando chegamos na granja, nós vemos uma foto. Uma foto da granja. O filme da granja, quem vê é o funcionário que está lá todo dia. Aí. É o funcionário que sabe que de manhã não tinha diarreia, mas de tarde começou a aparecer. Só que às vezes ele não sabe identificar a subclínica que está ali por trás, ou algum fator extremamente estressante aconteceu. Fator extremamente estressante para o suíno não precisa ser muito, né? Qualquer coisa é extremamente estressante. Mas aconteceu e desencadeou alguma coisa que já estava ali. Né? Então, o funcionário é fundamental. O operador, ele é fundamental. E treinamento em padronização tem que acontecer sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu tenho um desvio do padrão, alguma coisa que não está acontecendo, as tratativas têm que ser feitas de forma humanizada. Não é se um sargentão chega lá, tá. Então, tem que ser feitas de forma humanizada para a correção acontecer mesmo. Não é uma fábrica, suinocultura não é uma fábrica, é biologia, não é matemática. Mas a gente pode pegar muita coisa da fábrica, da produção e trazer pra gente, que é o padrão. Tem um padrão, está sendo seguido, tá. Né? Então, isso daqui pode influenciar muito. Isso aí. Que Excelente, aula. cara. Que aula. Falou até de gestão e persuasão de pessoas, né, cara? Que legal, cara. Bacana, Show de bola. Muito bom, Henrique. É isso Cara, aí, eu só tenho a agradecer, Henrique, pela oportunidade de estar aqui, de a gente poder ouvir um pouco a tua experiência e as colocações que tu trouxe aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente, né, Léo? Com certeza, cara. Eu acho que todo mundo aí que vai escutar esse material aí vai, com certeza, agregar a carreira profissional dessas pessoas, né, cara? Excelente. Excelente. Então, não podemos deixar, pessoal que nos acompanha, Spotify, YouTube, né? Envie para o seu colega de trabalho, para o seu colega de universidade, do seu grupo de estudo, né? Da sua equipe técnica. Acho que esse material aqui ele ficou bem completo, assim, bem bacana, né, cara? Com certeza. Então, curta, compartilha, comenta, envia nos grupos de WhatsApp. E tenho certeza que vai ajudar muita gente. E seguir no Instagram também, né, Vitor? Importante. Exato. @granja.360. E a partir de lá vai ter direcionamento para todas as outras plataformas aí. Show de bola, cara. Gostaria de agradecer, Henrique, mais uma vez em nome da Granja 360. Nossa primeira temporada aí, a gente tá bem contente e feliz com as pessoas que estão participando conosco. Agradeço pelo seu sim, por estar conosco aí nesse episódio, tá? E pra gente finalizar, Henrique, gostaria de fazer a última pergunta. Acho que ela é uma pergunta de praxe que nós estamos fazendo aqui sempre nos nossos episódios. A gente queria ouvir um pouquinho de você. Qual que é o conselho, Henrique, que você deixa aí para os profissionais que estão atuando na área, para os profissionais que irão atuar, que já passaram ou que vão passar
por um desafio entérico ali na sua granja, na sua integração, no seu cotidiano. Qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Primeiramente, gostaria de mais uma vez agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Muito bom, fundamental para a suinocultura. E a mensagem que eu quero deixar, eu vivi ela hoje encaixando exatamente com o contexto aqui. Estava em treinamento de solução de problemas, como que se soluciona problemas, e isso que eu deixo fundamental, saiba solucionar problemas. E eu lembrei da minha primeira gestora, a Tassiane, e a primeira pessoa que me ajudou a desenvolver PDCAs e resoluções de problema foi a Laís. E logo eu mandei mensagem para a Laís e já vou mandar para a Tassiane também agradecendo. Falei, muito obrigado por me ensinar a resolver problemas. Resolução de problema tem método, tem metodologia. E resolução de problema entérico também tem método. Eu tenho que identificar qual que é o meu problema, eu tenho que identificar quais as causas que estão afetando esse problema, eu tenho que identificar como que eu trato essas causas, o que eu faço. Então, saber isso é fundamental, não só para o problema, para questão entérica, é fundamental para a vida. É fundamental para a vida. Tem que saber resolver problema e existe metodologia e sistematização para isso que foi estudada. Então estudem isso, busquem isso e resolvam problemas de forma eficiente, porque nós somos contratados e temos salários porque resolvemos problemas. Excelente, Henrique. Cara, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Foi uma honra gigante, cara, ter você aqui. Obrigado de verdade. Pessoal, estamos chegando ao fim aí de mais um episódio do Granja 360. Vitor, muito obrigado. Valeu, até a Léo, próxima, eu que agradeço. pessoal. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Henrique. Até a mais. próxima. Tchau, Tchau, Henrique. Tchau, Valeu. pessoal.